Boa noite a todos, bem-vindos. Nós vamos estudar e aprender sobre o Ano Novo, as festas judaicas, que é o High Season no nosso calendário judaico. E daqui a menos de um mês de Tishrei, nós vamos entrar no Ano Novo. Sem dúvida nenhuma, esse ano foi um ano um pouco mais desafiador. Deus quis um pouco, talvez, acordar a gente, provocou um pouco a gente, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, que o momento mais apropriado, propício, para podermos mudar as coisas é no mês que nós acabamos de entrar, que é o mês de Elul. O mês de Elul é o último mês dos meses judaicos. E na Halachá, de acordo à lei judaica, eles são chamados de Yemei Ratzon. Dias queridos, dias propícios, dias especiais. Como que nós sabemos que são dias especiais? Os nossos sábios contam, nós sabemos que Moisés, logo depois que Deus entregou a Torá, que isso foi no 6 de Sivan, 50 dias após a saída, o êxodo do povo judeu do Egito, Deus desceu no Monte Sinai e entregou a Torá. O que quer dizer entregou a Torá? Ele falou os 10 mandamentos. Depois que ele falou os 10 mandamentos, então ele chama Moshe e fala para ele, suba na montanha, você vai ficar comigo que agora eu vou te entregar as tábuas da lei que foram ditas em Shavuot, gravadas nas pedras, nas duas tábuas da lei. Nas 40 dias, ele estudou toda a Torá. Não demora 40 dias para escrever 10 mandamentos nas tábuas da lei. Com certeza que Deus não precisa de tudo isso. Porém, Moshe ficou lá para estudar Torá. Os nossos sábios, inclusive, contam várias experiências que Moshe teve lá com os anjos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, após 40 dias, ele recebe as tábuas da lei, ele desce do Monte Sinai, e lá ele vê uma cena chocante. Ele vê o povo judeu dançando em volta do bezerro de ouro. Não passou 40 dias e o povo judeu esqueceu do casamento, da entrega da Torá, do casamento entre Deus e o povo judeu. Isso não foi por acaso, foi porque, pela contagem deles, então Moshe deveria ter descido um pouco antes. Então eles acharam que Moshe, que foi já mais de 40 dias na contagem deles, então ele não voltará mais, e precisamos ter um novo líder. Não podemos ficar órfãos, para assim dizer. Então fizeram um bezerro de ouro. Ele vê o bezerro de ouro e ele fica sem jeito, fica bravo, enfim. E o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei. Naquela hora, Deus fala para ele, eu vou matar o povo judeu. Um pecado assim, traição. 40 dias depois do casamento, o povo judeu já traiu ele. Eu vou recomeçar um novo povo a partir de você. Você será o patriarca. O Moshe Rabbeinu, Moisés, será o patriarca do novo povo. E eu vou exterminar esse povo atual. Moshe, como um bom pastor fiel, ele não concorda. Ele diz, eu estou junto com eles. Ou eles comigo, ou eu com eles. Deus, ele escuta o Moshe e fala, tudo bem, não vou matar o povo judeu, não vou aniquilar o povo judeu, mas o mau relacionamento, isso continuou. Deus não perdoou o povo judeu. O que Moshe faz? Ele sobe novamente na montanha, permanece lá 40 dias, para tentar amenizar, né,
anular o decreto. E como falamos, nesses 40 dias ele consegue amenizar que Deus não amate o povo judeu, mas perdão, expiação, isso ele não conseguiu. Depois que ele voltou pela segunda vez, Deus fala para ele, agora, já que de qualquer jeito eu não vou matar o povo judeu, então suba de novo, que eu vou te entregar as segundas tábuas da lei. Qual foi o dia que ele subiu pela terceira vez? Foi no Rosh Chodesh Elul, no primeiro dia do mês de Elul, que é o último mês do ano judaico. E ele permanece lá durante 40 dias, que o 40º dia é o dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, Moshe desce com as tábuas da lei e Deus fala para ele, Salachti, eu perdoei o povo judeu. Então, daqui nós aprendemos que aquilo que Moshe Rabbeinu tentou fazer nos 40 dias anteriores, sem sucesso, ele conseguiu na terceira vez que ele foi, que na verdade nem foi pedir aparentemente perdão, ele foi para receber a segunda tábua da lei. Mas isso foi suficiente para Deus perdoar o povo judeu. Daqui nós aprendemos que aqui existe algo especial nesses 40 dias, uma energia especial, uma força especial, que Deus perdoa o povo judeu. Então daqui nós sabemos que nesse mês de Elul até Yom Kippur, são dias muito especiais, que por isso são dias que têm que ser aproveitados de uma forma geral, mas especificamente propícios para chuva, para arrependimento, para melhorar o nosso relacionamento com Hashem, com Deus, como nós vimos que Deus perdoou aqui o povo judeu, justo nesses dias. Como que nós fazemos chuva de uma forma geral? Obviamente, chuva é uma coisa abrangente. Nós não vamos falar hoje especificamente como se faz chuva, mas de uma forma geral, chuva quer dizer se aproximar mais a Deus e seus mandamentos. Isso quer dizer acrescentar no estudo da Torá, conhecer a nossa Torá, acrescentar na reza, que é o segundo campo importante que nós temos no judaísmo, ou seja, rezar ou acrescentar na reza, ou acrescentar na kavaná, na intenção da reza, e o terceiro campo, que são as mitzvot, de uma forma geral, a prática das mitzvot, e em especial se acrescenta na mitzvah de tzedakah, de caridade. Por quê? Porque tzedakah tatzil mimavet, assim diz o versículo, que a tzedakah ela é uma arma, vamos dizer assim, poderosa, que isso anula decretos de morte. Então, já que nós vamos agora passar por um julgamento, em Rosh Hashanah, que no julgamento Deus vai estabelecer e decidir durante o próximo ano quem viverá e quem não viverá e assim por diante. Então, já que nós queremos garantir que o ano que vem seja um ano de vida, então nós acrescentamos no Tzedakah. Se por acaso existe algum decreto, Deus nos livre que precisaria acontecer alguma coisa de morte relacionada à morte durante esse ano, então a Tzedakah pode ajudar bastante. Infelizmente, nós sabemos que esse ano muitas pessoas morreram, né? Foi um ano, está sendo um ano um pouco mais complicado e difícil, e nós vemos que tem muita coisa que não tem lógica, tem pessoas idosas que, graças a Deus, conseguiram sair dessa, e tem pessoas jovens, algumas, que eu também conheci pessoalmente, que não conseguiram sair, que faleceram. Então, nós vemos aqui claramente que, por mais que tudo bem que a porcentagem, essa pandemia ataca, é mais fatal nas pessoas mais idosas, mas nós vemos que é Deus que decide quem viverá e quem não viverá, porque nós vemos que não sempre foi assim. Então, nessa época em especial, é um momento muito especial para garantir que o ano que vem seja um ano bom e doce em todos os aspectos da vida. Hoje, nós vamos falar um pouco o que representa o mês de Elul, de acordo com os ensinamentos da Kabbalah. Como falamos, esses dias são dias especiais. Por que são dias especiais? Como nós sabemos que são dias especiais? Porque Moshe teve um bom resultado. Ele foi lá e Deus falou que perdoou. Muito bem. Por que isso? Por que justo no mês de Elul? Então, isso nós vamos tentar entender através dos ensinamentos da Kabbalah e da Hassidut.
dando uma pequena introdução, que o mês de Elul está ligado com os ensinamentos místicos. Porque Elul, no mês de Elul, e mais especificamente no 18 de Elul, são dias que nasceram o aniversário de dois grandes mestres eruditos no povo judeu, que vieram aqui e revelaram os ensinamentos místicos, os ensinamentos da Hassidut, que Hassidut são ensinamentos místicos baseados na Kabbalah. O primeiro é o Israel Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov, que é o fundador do Hassidismo, que nasceu no dia 18 de Elul do ano 1698, 25 de agosto. E o segundo, 47 anos mais tarde, nasceu o aluno principal dele, um dos alunos principais, que é o primeiro Rebbe do Chabad, que nasceu em 1745, exatamente nesse dia. Os livros dizem que o dia 18, em hebraico, é Chai, vida. E o dia 18 de cada mês representa a vitalidade daquele mês. Então, no dia de Elul, que é a vitalidade do mês de Elul, que nasceram esses dois mestres que revelaram a parte mística da Torá, é a vitalidade do mês inteiro. Ou seja, que os ensinamentos místicos têm uma influência muito especial no mês de Elul em relação a Teshuvah. Quando nós falamos, então nós vamos ver hoje uma grande, vamos dizer, podemos dizer até uma revolução no conceito de Teshuvah que vem através dos ensinamentos de Kabbalah. E com isso, trazendo uma nova vitalidade de como servir a Deus e como se preparar para o ano novo. A Kabbalah diz o seguinte, que no mês de Elul irradiam energias especiais. Essas energias especiais são chamadas de Yud Gimel Midot Harachamim, os 13 atributos de misericórdia. Na Kabbalah se fala muito sobre energias, se fala sobre, por exemplo, os 10 atributos divinos. 10 atributos divinos é praticamente a estrutura, a espinha dorsal de como Deus criou o universo e como Deus se manifesta, se manifesta com a gente, com as criaturas. Em outras palavras, que nós não vamos falar sobre isso hoje, que não é assunto, mas representa a natureza, a criação, a natureza. A criação é algo que veio do nada, que não existia antes, e a partir de um determinado ponto, momento, quando Deus decidiu criar, que isso foi há 5.780 anos atrás, então Deus criou o universo. Depois nós temos aquilo que é chamado acima dos 10 atributos, ou seja, que isso representa algo que é acima da natureza, que uma das coisas que são mais elevadas e mais relacionadas, ligadas com a essência de Deus. Ou seja, não apenas uma extensão de Deus, não apenas uma luz divina, uma criatura espiritual, mas sim, parte da essência de Deus são esses Yud Gimel Midot Rachamim, os 13 atributos de misericórdia. Que nós vamos explicar daqui a pouco o que isso quer dizer na prática. Mas 13 atributos de misericórdia, por isso que esse mês de Elul é também chamado nos livros Chodesh Harachamim, o mês da misericórdia. Por quê? Porque nesses dias, 30 dias, 29 dias de Elul, irradiam os 13 atributos de misericórdia. O que quer dizer isso? O que isso está mudando na minha vida? O que isso está mudando na nossa vida? Nós vamos entender através da famosa parábola que é trazida do primeiro Rebbe do Chabad sobre o rei que durante o ano todo ele está no seu palácio, na cidade, no seu palácio. As pessoas não veem, não se encontram com o rei, não têm a oportunidade de falar com ele, não têm a oportunidade de se relacionar com ele. Normalmente, o rei fica escondido do povo, ele fica no seu palácio. Alguém que queira se encontrar com o rei não é uma coisa tão simples. Ele até pode conseguir, mas obviamente isso vai demorar muito tempo. Não necessariamente que ele vai conseguir, mesmo que ele consiga, ele vai ter
um dia determinado, com um horário determinado, que normalmente vai ser muito curto, tá? E chegando lá naquele dia, etc., ele tem que estar pronto. E fazer o seu pedido, e não necessariamente que naqueles 5 minutos ou 10 minutos que ele tem com o rei, ele também será atendido. Então, tudo vem com muita dificuldade para você se encontrar com o rei. Assim como, por exemplo, alguém que quer se encontrar com o presidente de algum país, sabemos que não é uma tarefa tão simples e tão fácil. Isso é quando o rei está no palácio. Mas tem momentos que o rei sai do palácio. Tem férias, tem momentos, sabe, que todo mundo descansa, pode ser fim de ano, pode ser, sei lá, umas férias de inverno. Mas, de qualquer forma, o rei sai. E para onde ele vai? Ele sai da cidade. Para onde ele vai? Ele vai no campo, natureza, ele vai passear um pouquinho. Nessa hora, nesse momento, as pessoas têm oportunidade para se aproximar a ele. Mas ele já está fora. Claro que tem segurança, etc. Mas cada um pode se aproximar. E não só que pode se aproximar, o fato que ele está de férias, o fato que ele está no campo, ele está passeando, então quer dizer que o rei está mais disposto, está bem-humorado. Então, se está bem-humorado, então facilmente ele vai atender as pessoas podem se aproximar a ele, podem fazer os seus pedidos, e já que ele está disposto, está de bom humor, então as chances são muito maiores que eles serão atendidos. Assim também, em relação, isso é uma parábola em relação a como Deus, nós podemos se relacionar com Deus durante o ano todo, os 11 meses judaicos, desde Tishrei até o mês de Av, e o mês de Elul, que nós encontramos agora. Durante o ano todo, o rei está no palácio. Quando nós vamos entrar no primeiro dia do ano, em Rosh Hashanah, e nós vamos rezar, quando o Hazan começa a sua melodia especial, a sua cantoria de Rosh Hashanah, a primeira palavra que nós falamos é Hamelech, que ele começa a cantar. Hamelech, o rei, Hayoshev, que ele está sentado no seu trono. Onde? No seu palácio. Rosh Hashanah, Deus está no seu palácio, está no seu trono e ele está julgando as pessoas. Ele não está brincando, ele está julgando, é um julgamento. Para chegar lá, você tem que chegar preparado. Mas antes disso, nesse mês de Elul, ele está no campo. Ou seja, cada um de nós pode se aproximar a ele. Durante o ano todo ele está no palácio. Você pode fazer chuva, você pode rezar, mas a tua reza tem que passar por várias etapas, vários impedimentos para poder chegar lá. E mesmo se isso chega lá, não quer dizer que Deus atende. No mês de Elul, Deus está próximo da gente. Cada um de nós não precisa passar por todo esse processo para chegar no palácio. Cada um de nós pode se aproximar a Deus, fazer seu pedido, e Deus está disposto. Então ele atende a gente, ele perdoa a gente, e podemos já garantir no mês de Elul, já sermos inscritos e selados para um bom doce. Ou seja, antes do julgamento já podemos encerrar os nossos assuntos com ele, todos os assuntos pendentes, e chegar já limpos e com a cota de bênçãos que precisamos para o ano novo. Isso quer dizer, Yud Gimel Midot Rachamim, que os 13 atributos de misericórdia, ou seja, irradiam aqui uma energia de misericórdia. Deus está disposto, Deus quer se aproximar a gente, Deus quer que nós também nos aproximamos a Ele. É isso que Ele quer. Ele não olha nesse mês quantos méritos você tem, o que você fez, o que não fez. Ele quer que você se aproxime. E já que Ele está disposto, que efeito ele faz na gente? Então, existe uma regra que está escrito que o rei Salomão fala, Kamaim hapanim lapanim. A forma como você mostra a tua cara na água, certo? Ou no espelho, mas ele usa lá o termo água. Então, se você está sorridente, então você vai ver na água ou no espelho, a tua face está bem sorridente. Se você está fazendo uma cara de raiva, ou bravo, ou triste, etc., isso é a cara que você vai ver. Deus está mostrando a gente uma cara sorridente. E isso ajuda a gente a despertar também
os nossos corações, que também nós despertarmos o nosso coração para nós sorrirmos a Ele, ou seja, se aproximarmos a Ele. É mais fácil se espiritualizar, é mais fácil despertar os nossos corações para tudo aquilo que está relacionado em termos de judaísmo. Os livros de Kabbalah explicam o seguinte, para entender isso um pouco melhor, que existem dois tipos de amores, relacionamentos. Existe um relacionamento que duas pessoas se gostam um do outro. Pode ser amigos. Eu gosto daquele cara. Por que eu gosto daquele cara? Por quê? Porque ele é bonito, porque ele é talentoso, porque ele tem um bom coração, porque ele é carismático, ele é simpático, sei lá. Cada um tem o seu motivo, o que pega, o que torna ele essa pessoa, o que conecta ele com aquela pessoa. Vice-versa também. A outra pessoa gosta de você. Por quê? Porque você tem tal, X qualidades. Isso torna eles se unirem e se tornarem amigos. Isso é chamado Ahavá Chitzunit, um amor externo, superficial. Por que é superficial? Esse tipo de amizade são amizades que podem durar eternamente, a vida toda. Porém, continua sendo algo superficial. Por quê? Porque essa amizade, esse amor, ele depende de alguma coisa. Ela depende porque você tem uma certa qualidade. Se essa qualidade vai sumir um dia ou vai parar, então também o amor vai acabar. Se a pessoa, ele gosta da outra pessoa porque ele tem muito dinheiro, então no dia que ele vai perder o dinheiro, então também vai acabar com essa amizade. Por exemplo, tá certo? Então, enquanto o amor, o relacionamento depende de alguma coisa, então não é um amor verdadeiro. É um amor, são interesses que têm em comum, que isso une entre as pessoas, entre essas duas pessoas. Mas existe um segundo nível de amor que é chamado de Ahavá Pnimit, o amor interior, um amor mais profundo, que é o amor, por exemplo, entre pais e filhos, que é um amor incondicional. Eu não amo meu filho porque ele é bonito, eu não amo meu filho porque ele é simpático, eu amo meu filho porque ele é meu filho, porque ele faz parte da minha essência. Então, independente se ele vai ter boas notas na escola, se ele vai ser um filho rebelde, etc., claro, existem, às vezes você não sinto aquele amor, aquela paixão, num determinado momento, porém, mas o amor se encontra sempre lá, é uma coisa eterna, uma coisa que não depende de algo para você amar ou não amar. Assim também se diz que essa diferença entre o relacionamento que existe entre a gente e Deus durante o ano todo, que é um relacionamento um pouco, às vezes, mais interesseiro. Muitas vezes nos rezamos porque precisamos de uma bênção. Nós colocamos tefilim porque eu tenho algum julgamento. E assim por diante. Muitas vezes eu amo a Deus, eu sigo a Deus. Mas eu faço isso porque eu preciso de alguma coisa ou eu tenho medo de uma outra coisa. Tá? Mas existe o segundo nível de amor, que isso se revela no mês de Elul, que é o mês que é o amor essencial que existe entre Deus e o povo judeu. Por isso, Deus é misericordioso com a gente, porque nessa hora se revela esse amor, né? Essa paixão que Deus tem para nós. Então, automaticamente, então, ele atua como misericordioso. Tudo bem, que seja o que for, que deu, o que fui. Vamos recomeçar uma nova página, um novo relacionamento. Vamos renovar, vamos ressuscitar, renovar o nosso relacionamento para mais um ano. Por isso, que nesse mês de Elul, é muito mais fácil fazer chuva. Porque nesse mês, a essência de Deus se revela, e isso penetra, como falamos no espelho, na nossa essência, desperta a nossa essência e podemos se conectar de uma forma extremamente profunda. E quando nós aproveitamos bem o mês de Elul, então isso também reflete isso durante o ano todo, que o nosso comportamento e o nosso amor também seja maior, mais forte, mais íntimo, mais profundo durante o ano todo. Existe, com isso nós vamos também entender uma pergunta que os nossos livros fazem. Se o mês de Elul é um mês tão especial,
as energias são tão especiais, por que eles são dias simples? Por que não são dias festivos para a gente? Nós temos dias festivos durante o ano. O que torna o dia festivo o dia festivo? O que torna o dia de Shabbat um dia festivo? O que torna o dia de Pesach, a festa de Pesach, Sukkot, Shavuot, dias festivos? É a energia que irradia, que brilha naquele dia. Shabbat é um dia quando Deus se revela. Então, já que ele se revela, então o dia se torna um dia sagrado, Shabbat Kodesh, o santo dia de Shabbat. Por isso nós não trabalhamos, por isso nós desligamos das coisas mundanas, enfim. Por quê? Porque é um dia mais elevado. O dia de Pesach brilha a energia de libertação. Por isso, um dia de Yom Tov, um dia festivo. Não é qualquer dia. É um dia diferenciado, um dia mais elevado. Seus dias de Elul são dias tão especiais que se revela a ciência de Deus. 3 atributos de misericórdia, etc. Parênteses, falando de 3 atributos de misericórdia, é bom saber que o impacto dele é tão forte que o Torá nos conta que quando Moshe subiu no Monte Sinai lá, que comentamos antes, pedindo perdão, numa das vezes que ele foi lá, na terceira vez, se não me engano, ele viu Deus com talit recitando ou com a energia das 13 atributos de misericórdia. E Deus disse para ele o seguinte: eu vou te revelar um segredo. O povo judeu, independente do que eles fizerem ou não fizerem, o quanto eu estarei irritado por me provocar, ou por se rebelar contra mim ou me ignorar, etc., eu quero que você saiba uma coisa. Enquanto eles recitarem os 13 atributos de misericórdia, isso vai produzir efeito. Ou seja, que os 13 atributos de misericórdia é uma coisa tão forte, tão poderosa, que isso acalma, vamos dizer assim, Deus automaticamente, e mesmo que nós somos, que fizemos o que nós, sei lá, o que alguém pode fazer, que pode irritar a Deus, mas isso vai, ou seja, quanto que é poderoso. Para quem não sabe, os 3 atributos de misericórdia, nós falamos, na verdade, por isso é o motivo que nós falamos os 3 atributos de misericórdia, muito no Yom Kippur. Tanto na noite do Kol Nidre de Yom Kippur, como também no Neilá, repetimos várias vezes, como também no mês de Elul, quando se fala Slichot, e também na reza todos os dias, 2 vezes por dia. Então nós recitamos os 13 atributos de misericórdia, que são 13 nomes divinos, que representam, cada nome, de acordo com a Kabbalah, representa um nível de energia relacionado à misericórdia. Que isso é Hashem, Ken Rachum Bechanun, Erech Apayim Rabchesed Bemet, enfim. Para quem conhece, então já identificou. Para quem não conhece, então ele pode entrar no Sidur, procurar os 3 atributos de misericórdia. Está lá, que a fonte dele, obviamente, se encontra na Torá. Então, por que esses dias não são dias festivos? E a resposta é o seguinte: existem 3 lugares na criação do universo que representam 3 níveis de pessoas ou de situações. Existe a cidade, lugar a cidade. A cidade é um lugar onde todo mundo mora. Tá? Existe o campo, que nós falamos antes. O campo está no rei. O rei está no campo, desculpa. Tá certo? Existe um campo. E existe a terceira, que é chamado de deserto. Qual a diferença entre esses 3? Na cidade você mora, é a tua moradia, é onde você mora, a tua vida se encontra lá. Sadeh, campo, é o lugar de trabalho. Antigamente, o trabalho principal estava no campo, não tinha bolsas, investimentos, bancos, não sei o quê, né? Praticamente a vida se encontrava no campo, o trabalho, e o deserto é um lugar que ninguém habita, ninguém mora. Espiritualmente falando, elas representam as seguintes. Cidade representa os dias festivos, Shabbat e Yom Tov, que cada um fica na sua casa, cada um fica descansando, cada um fica
sei lá, aproveitando o dia com a família e com Deus, e comendo, bebendo, fazendo kiddush, fazendo l'chaim e assim por diante. Essa é a cidade, quando você está em casa com a tua família. Shabbat Yom Tov, dias festivos, dias de prazer. Sadeh, o campo, representa o trabalho, ou seja, os 6 dias da semana, o ano todo, né? Fora o Shabbat. É quando nós estamos no campo, nós estamos ligados com as coisas laicas, as coisas do dia a dia. E o deserto representa aquela pessoa, aquele que está no campo, por mais que ele não está agora ligado com espiritualidade, com santidade, mas ele está produzindo alguma coisa. Ele está trabalhando, ele está ganhando, ele está beneficiando alguém e assim por diante. Aquele que está no deserto, e aqui espiritualmente falando, quer dizer aquele que não produz nada. Ou seja, Deus criou a gente aqui, cada um tem uma missão para realizar, e tem pessoas que vão atrás da sua missão. Tem pessoas que talvez não vão tanto atrás da sua missão, mas pelo menos não atrapalham. Pelo menos eles estão produzindo alguma coisa. E tem aqueles que não só que eles não cumprem a sua missão, mas eles atrapalham os outros. Ou seja, não produzem nada e ainda atrapalham os outros. Ou seja, isso representa aquela pessoa que não faz nada, que talvez ele não só que não faz mitzvot, mas ele faz aquilo que não seria apropriado, né? Faz averot, pecados, tá? Então, vem Deus e fala, nos dias festivos, quem se conecta, quem que se eleva, o dia está lá, o dia é sagrado, mas quem se conecta com esse dia é aquele que está num certo nível espiritual que conecta ele com esse dia. Tem pessoas que não se conectam com esse dia. Tá? Sadeh, o campo, representa o dia que não tem energia sagrada, é uma energia normal, o dia laico. Porém, aquele que se encontra no lado negativo, que é o deserto, ele tem que passar e se transformar para o deserto, do deserto para, pelo menos, o campo. É isso o significado mais profundo, que Deus está no campo. O que quer dizer Deus está no campo? Deus não está presente somente nos dias festivos, Shabbat, Yom Tov. Não, Deus está presente nos dias laicos, aqui, hoje, agora, junto com você. E te dá a oportunidade para aquele que está no campo ou para aquele que está no deserto, espiritualmente falando, para poder voltar, entrar no campo e do campo, obviamente, depois também chegar também na cidade. Essa é a diferença entre o mês de Elul e o Gimel Midot Rachamim, os 13 atributos de misericórdia, que eles penetram, eles chegam nos dias laicos, eles transformam os dias laicos, ou seja, o dia santo, o dia sagrado, é um dia que não tem nada a ver com os demais dias. Mas aqui, os 13 atributos de misericórdia, justo o contrário. A grande santidade chega no mundo, no dia laico, no dia a dia, e se veste nesse dia, para você poder entrar nessa carruagem que você não conseguiria, não gostaria, mas não conseguiria, enfim, fazer um pulo do deserto para a cidade, tá? Porque é muito longe, eu estou nesse lado oposto, mas através dos dias de Elul, você pode passar do deserto para o campo, e dali, pelo menos, já está produzindo. E uma vez que já está produzindo, você vai ter bom, depois também chegar também na própria cidade. Isso é o motivo porque os meses de Elul, ou seja, a energia ela é tão elevada que ela consegue penetrar dentro do dia normal, do dia laico, sem mudá-la. E cada um de nós, ou seja, a pessoa que se encontra em um nível tão baixo, ele pode também aproveitar essa energia e dar força para ele para poder fazer teshuvah. Como que nós passamos do deserto para o campo? Para isso, cada um de nós tem que pensar um pouco quem somos nós. Quem somos nós? Né? Aquela pergunta que cada um de nós talvez faz algumas vezes na vida, quando ele está naquela crise existencial. Quem sou eu? Né?
que estou fazendo aqui? A famosa história do primeiro Rebbe do Chabad, que ele tinha um neto que depois se tornou o sucessor dele, o terceiro Rebbe do Chabad, chamado Tzemach Tzedek. Esse menino, que depois se tornou Rebbe, ele ficou órfão da mãe com 3 anos de idade. Por isso, o avô praticamente adotou o menino. E o menino ficava muitas vezes brincando, ficando na sala do escritório onde ele estudava, o primeiro Rebbe do Chabad, quando ele estudava, enfim, ele ficava lá brincando, às vezes conversava com o avô, e assim por diante. Ele tinha acesso livre, ficava muito com ele. Se conta que certa vez, o avô chama o menino, ele estava brincando lá com alguma coisa, chama ele, vem cá, fala uma coisa, quem você é? Ele não entendeu a pergunta? Como quem sou eu? Aí o avô, tentando explicar um pouco melhor a sua pergunta, perguntou para ele, cadê a tua alma? O menino era um menino, sei lá, pequeno, mas era um menino inteligente. Ele mostrou o coração, o órgão vital, os sentimentos, aqui. Ele fala, mas aqui é o teu coração, aqui não é a tua essência, aqui não é a tua alma, cadê a tua essência? Aqui é um órgão. Ele mostrou a cabeça, falou assim, mas essa é a cabeça. E ele não sabia o que responder. O que ele fez? Ele saiu do avô, se afastou do avô, e se escondeu atrás da porta. O avô voltou a fazer as coisas dele. E de repente, ele chama, avô, avô! Assim, em voz alta, como se tivesse acontecido alguma coisa. O avô, ele, sim, onde você está? Vem cá, o que aconteceu? Vem cá, vem cá, vem cá. E ele vai atrás da voz, atrás da porta. Ah, sim, o que você quer? Te achei. Aqui que eu estou, aqui é a minha essência. Agora você sabe onde se encontra a minha essência. Ou seja, a essência é uma coisa... quando se fala de essência, ela não tem um lugar. A essência é a tua essência, é você mesmo. Que, na verdade, ele se encontra no corpo todo. Por que eu estou falando isso? Porque cada um de nós tem que pensar um pouco nessa hora, quando se pergunta quem você é. Então, cada um de nós, como trazido nos livros racídicos, bastante se fala muito sobre isso, que cada um de nós tem uma partícula de Deus dentro de si. Já que cada um de nós tem uma partícula de Deus dentro de si, por isso, assim como um pai é filho, o filho, ela tem uma essência, a essência do pai, por isso que existe o amor infinito, natural, entre pai e filhos. Assim também, já que Deus colocou dentro da gente um pedaço dele, uma faísca divina que se encontra dentro de cada um de nós, então cada um de nós, por natureza, ele ama a Deus. Isso não é questionável. Não é uma questão de amar alguma coisa que você não gosta. Ah, mas eu não sinto, eu não amo. Então, isso quer dizer que esse amor foi encoberto com várias camadas, que essas camadas podem ser vários tipos de comportamento que talvez contradizem o amor a Deus, enfim, várias coisas que a pessoa vai passando durante a vida, que vão criando camadas em volta desse amor que nós temos perante a Deus, que por isso ele não sente esse amor. Mas esse amor, ela existe lá. Para você amar a Deus, você precisa apenas remover essas camadas e o amor vai se manifestar, vai se expressar. Cada um de nós ama a Deus, assim como Deus ama a gente. Na Torá está escrito, Banim atem Hashem Elokechem. Deus chama a gente como seus filhos. Então, assim como nossos filhos, nós amamos eles, então assim também Deus ama o seu povo, o povo de Israel, e assim também nós amamos ele. Porém, nós precisamos remover aquilo que não deixa o nosso amor se manifestar. Os livros trazem o exemplo da terra. A terra, ela tem, no fundo, lá embaixo, existem pedras preciosas. A pergunta num determinado lugar, as pedras preciosas podem se encontrar mais
mais perto da superfície do solo, e outros mais fundo. Mas você vai cavando, cavando, no final você vai chegar e achar pedras preciosas. Assim também, dentro da gente existe um amor. Esse amor existe lá. Você precisa cavar, você precisa remover aquilo que não está deixando o amor se manifestar. Quanto você vai precisar cavar, isso já depende de cada um de nós. Para talvez com uma reza, com os salmos, com uma meditação, etc., então é suficiente já para tirar, e outros não, precisam trabalhar muito mais. Mas, de qualquer forma, cada um de nós tem isso dentro de si. Quando cada um de nós vai pensar e meditar quanto que, na verdade, Deus ama a gente. Se cada um de nós vai pensar que mesmo na pandemia, um ano tão difícil, mas de repente, quantas coisas boas aconteceram, ou quanta coisa ruim podia ter acontecido. Olha quanto Deus talvez protegeu a gente, ou quanto Deus abençoou a gente. Enfim, cada um pode pensar, né? E com isso despertar e ver que Deus não está longe da gente. Deus está próximo da gente. Muito mais daquilo que nós sentimos. É obviamente que enxergamos, porque nós enxergamos a Deus. Se Deus dava a oportunidade para a gente enxergá-lo, então nós teríamos visto, uau, Deus está realmente comigo na minha frente, Ele está me guiando, Ele está me levando para cá e para lá, porque tudo é divina providência. Então, a nossa vida e as suas bênçãos são guiadas por Deus, diretamente. Só que, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não pensamos sobre isso. Nós pensamos sobre nós mesmos. Nós não pensamos sobre Deus. Pensamos sobre nós. Eu preciso de comida, eu preciso de bebida, eu preciso de conforto, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá? Quando que lembramos de Deus? Quando falta alguma coisa. Deus, por que isso não está me proporcionando? De repente aqui nós lembramos de Deus. Na verdade, Deus está o tempo todo com a gente quando Ele abençoa a gente. Às vezes, quando Ele não abençoa a gente, aparentemente, é justamente porque Ele quer acordar a gente. Onde você está? Por que você não está abrindo os teus olhos? Por que você está me ignorando? Tá? Então, quando a pessoa vai se conscientizar, internalizar dentro de si, quanto que Deus ama ele e quanto que Deus está fazendo pela gente, e nós podemos falar muita coisa, inclusive mundiais, Israel, aquilo que está acontecendo, são coisas milagrosas, que ninguém acreditaria. Por exemplo, as pazes que estão, os acordos de paz que está acontecendo com os países árabes em volta, são coisas milagres que nós não pensamos, sabe? Tem tanta notícia, tanta coisa acontecendo no dia que você escuta, uau, legal, muito bem, mas você não pensa sobre isso. O que isso significa? Qual é o impacto disso? Se 50 anos atrás, imagina, pensar numa coisa dessa, nem 50, estamos falando de 20 anos atrás, 10 anos atrás, ou seja, como que o mundo está mudando? De onde vem tudo isso? O que está fazendo tudo isso? De onde vem todas essas mudanças? Né? Então, mas, voltando, particularmente cada um de nós, quanto mais ele pensar sobre isso, de uma forma objetiva, não subjetiva, ele vai ver que Deus abençoa muito a gente. Tem muitas vezes, mesmo nos momentos difíceis, tem muita coisa que poderia ser pior, muita coisa que Deus, coisas boas que acontecem na hora certa, no momento certo, que temos muito o que agradecer a Deus. E quando você vai enxergar, se considerar sobre isso, automaticamente isso vai despertar, vai aquecer o coração de amor perante a Deus. E que isso vai causar? Vai causar que você queira se aproximar a Deus. E Deus está no campo. Deus vai te receber com braços abertos. Deus vai te dizer, não vai lembrar, gente, não, mas você não se comportou direito, você me deve, você está com dívida comigo, você não acendeu as velas de Shabbat, sei lá, há 3 meses atrás, você me ignorou. Não. Deus quer agora, esse momento especial que nós podemos tão facilmente despertar nosso coração, se aproximar a Deus, recomeçar um novo relacionamento, que isso vai resultar com ano bom e doce, esse mês é propício para isso, é apropriado e é uma oportunidade que não pode ser perdida, para assim dizer. Claro, todo ano essa oportunidade vai voltar. E, na verdade, durante todo o ano você pode também se relacionar com Hashem. Mas, como falamos antes, a forma e a facilidade é muito mais leve e rápida durante o mês de Elul. E aqui vem a grande revolução dos ensinamentos místicos de como fazer chuva. Quando nós falamos chuva,
normalmente é sinônimo de chorar. Tá certo? O que é chuva? Arrependimento, oi, pensar sobre os pecados. Oi, não fiz isso, fiz errado isso, aquilo. Que na verdade são coisas que ninguém quer pensar. Já temos tantos problemas na nossa vida, temos tanta coisa que derruba a gente. Preciso ainda agora pensar sobre chuva, me deixar para baixo? Vem acabar e explica, não, você está enganado, não é por aí. Claro que tem momentos que também temos que pensar e fazer uma limpeza. Tá certo? Quando você entra num apartamento novo, numa casa nova, numa loja nova, não é suficiente só trazer móveis e embelezar o lugar. Você tem também que limpar o lugar. O lugar tem que estar limpo em primeiro lugar. Depois que ela está limpa, você vai também embelezar. Assim também, claro, quando fazemos chuva, também não é suficiente só começar a fazer coisas boas, embelezar a nós mesmos. Temos também que fazer uma limpeza do passado. Porém, a proporção dessa limpeza é 95% e 5%. 5% de arrependimento. Sim, na noite de Yom Kippur, não sei lá, tem alguns momentos que realmente talvez precisamos um pouco esse lado do choro, esse lado de arrependimento. Mas 95% do tempo, chuva não consiste em choro, tristeza e pensamentos negativos sobre o estado negativo onde me encontro, sobre os meus atos negativos, vamos dizer assim. É sobre o meu relacionamento com Deus, que isso motiva a gente a fazer coisas positivas. Sim, é embelezar nós mesmos através, seguindo o caminho de Hashem, o caminho de Deus. Isso motivo, na reza, nós falamos todos os dias, Neshama Elokai, logo no começo, na página 6 do nosso livro de reza, Neshama Shinatata Bi. A alma que você me entregou, Tehorai, ela é pura. Depois ele diz, Atabrata, você que criou ela. Os nossos sábios perguntam, espera, calma. Deveria inverter. Em primeiro lugar, deveria ter dito Neshama, aquela alma que você criou, Atabrata, que você criou, ela é pura. Ao contrário, ela é pura, depois criou. E a resposta é, não. Na verdade, a alma, ela é uma partícula divina, como nós falamos antes. Ela não foi criada. Ela já existia lá. Esse nível, essa alma, essa partícula divina, ela é sempre pura. Depois, ela se vestiu aqui, dentro da gente, como que se fosse uma criatura. Como que essa alma fosse uma criatura. Mas, na verdade, ela não é uma criatura. Ela é parte do Criador. É fato que ela faz parte do Criador, então ela sempre está a terrorar. Ela sempre se encontra num estado de pureza. Ela sempre está limpa. Ah, mas espera, calma. Como ela se vestiu aqui, às vezes eu posso fazer coisas que não são apropriadas, que podem me sujar aparentemente. Isso é verdade. Mas isso depois que ela foi criada. Depois que ela desceu aqui, se criou, se vestiu no nosso corpo, e nós, através do nosso corpo, temos o livre-arbítrio para fazer coisas boas e vice-versa, então você pode impurificar, vamos dizer, ou sujar um pouco o nosso pensamento, a nossa fala, as nossas ações, mas a essência, a partícula divina, como ela se encontra na sua origem, ela sempre está intacta, ela sempre está pura, ela sempre está conectada com Hashem, com Deus. É por isso, e numa hora quer dizer, no momento propício, podemos, mesmo que a pessoa, sabe, não sei o que ele fez durante a vida toda, mas em um minuto, numa hora, ele pode remover todas essas camadas e recomeçar um novo relacionamento com Deus. Como a famosa história que o Talmud nos conta sobre o Rabi Elazar ben Durdaya. Rabi Elazar, filho de Durdaya. Rabi Elazar era um grande pecador. Um grande pecador. Fez todos os pecados possíveis. O Talmud nos conta, de uma forma resumida, que ele decidiu um dia que ele escutou uma voz divina. Desculpe. Alguém falou para ele, você não tem chance, a tua chuva nunca vai ser recebida. Você é tão ruim, você é tão negativo que não tem como você fazer chuva. E isso mexeu com ele. Mexeu tanto com ele que ele disse que ele vai fazer chuva. Ele começou a sentir tanta dor dentro de si, esse arrependimento, que se diz que ele chorou tanto que ele faleceu. E na hora que ele faleceu, saiu uma voz celestial e disse, Rabi Elazar ben Durdaya, Rabino Elazar, e já chamou ele de Rabino, tá certo? Ou seja, durante a vida toda não fez nada, mas com a chuva ele já se tornou Rabino. Rabino Elazar, filho de Durdaya,
você está pronto a entrar no teu mundo vindouro. O teu mundo vindouro está pronto. A força e o poder da chuva. A pessoa durante a vida toda fez nada de produtivo, estava no deserto, mas de repente, numa hora, ele mudou drasticamente. Isso foi suficiente para ele ganhar todo o mundo vindouro. De onde vem isso? Daquela neshama, daquela partícula divina que existe dentro de cada um de nós, que ela é terrorá, que ela é sempre pura. Ela nunca fica prejudicada. E com essa força, cada um de nós pode remover as camadas. E por isso, a chuva que nós fazemos não é uma chuva com choro. E como falamos, às vezes precisa chover. Se a Bilazar precisava de choro naquela hora. Mas, principalmente, é através da alegria que nós temos a oportunidade de se conectar com Hashem, com Deus. Nós temos a oportunidade para recomeçar uma nova fase, um novo ano, com novas bênçãos, apesar, independente daquilo que foi feito lá atrás durante todo esse ano. Isso desperta o nosso coração com amor a Deus. E essa é a forma da chuva que Deus deseja da gente. Os sábios dizem que a presença divina não paira sobre pessoas tristes, não paira sobre pessoas melancólicas. Ele paira somente onde se encontra energia, felicidade, energia positiva, alegria e felicidade. Por isso que profetas, quando eles queriam se profetizar, ou seja, atrair a presença divina sobre eles, então, às vezes, não estavam assim, num estado de alegria, então eles tinham, sei lá, um tecladista, alguém que tocava alguma música, com uma música alegre, e que isso despertava o coração dele, a alegria dele, e aí ele recebia a profecia, ou seja, que a presença divina se encontra onde a pessoa é otimista, a pessoa é sorrindo, a pessoa está alegre, não aquela imagem que as pessoas pensam, aquele religioso que está com a cara fechada. Não, justo o contrário. É estar com bom humor, com alegria, com vitalidade, etc. Então, isso, na verdade, foi uma das revoluções que o Hassidismo e a Kabbalah trouxeram nesse mundo, que a chuva não precisa ser feita via o choro, pelo contrário, pode ser feita e é melhor ainda, e deve ser feita, e o resultado é muito melhor, é muito mais positivo, e aqui se encontra a verdadeira vontade divina, que é fazer chuva através da alegria e amor a Deus. Então, se Deus quiser, durante essa semana, todos nós vamos pensar um pouco sobre as nossas vidas, como podemos melhorar o nosso relacionamento com Hashem, com Deus, com alegria, com felicidade, com amor, e isso vai, se Deus quiser, criar o recipiente para Deus abençoar todos nós com um Shana Tová, um Mituká, se Deus quiser. Eu vou liberar os microfones aqui, e cada um pode fazer seu comentário, se ele quiser. Pode liberar. Escolhe, Rabino.